Bem-vindo ao Clube dos 545. Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos continuar hoje no livro de Números e vamos meditar no capítulo 9 e vamos falar sobre todos devem participar da festa. O verso-chave são os versos 9 e 10 deste mesmo capítulo. Acompanhe comigo. Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel, dizendo: Quando algum de vocês ou de seus descendentes se tornar impuro por causa de contato com um morto, ou estiver em viagem longe de vocês, ainda assim celebrará a Páscoa ao Senhor. Senhor Deus pediu que todo o povo celebrasse a Páscoa no segundo ano, desde a partida do Egito, no primeiro mês, o mês de Nissan, no calendário hebraico, que corresponde ao nosso mês de abril e maio, no dia 14. E isso começou lá por volta do ano 1446 a.C., e todos deveriam participar. Ninguém deveria ficar de fora. E assim como o Senhor ordenara a Moisés, todos os filhos de Israel fizeram, o que diz no versículo 1 a 5. A Páscoa era uma festa instituída por Deus para que todos se lembrassem daquilo que o Senhor fez por eles lá no Egito. Na 10ª praga, o Senhor os protegeu através daquele cordeiro que foi imolado e passado nos umbrais da porta. E o anjo da morte pulou, Pessar, ele passou pela porta. Esse sangue do cordeiro apontava para o Messias, para Jesus que veio e também foi imolado naquela cruz. E por meio do seu sangue, fomos livres da morte. Contudo, alguns homens, que estavam impuros para celebrar a Páscoa, porque tinham tocado num cadáver, não puderam celebrar e ficaram descontentes com essa situação. Eles foram então até Moisés, que consultou ao Senhor, e o Senhor deu a resposta. Disse: olha, esses homens vão poder participar sim da festa, mas não agora. Vão poder participar depois, porque é uma celebração solene e eles precisam participar. Sabe, quando temos alguma dúvida quanto decisões a tomar, precisamos aguardar com paciência a resposta que vem do Senhor. Nós devemos sim levar nossas questões e problemas diante de Deus, esperar que Ele nos oriente. Ele vai nos dar a direção certa, ou através da palavra dele, ou através, da sua condução direta, que sempre vai concordar com a palavra, ou vai usar pessoas mais experientes para falar conosco através de uma conversa, de um aconselhamento. A Páscoa era uma data instituída pelo próprio Deus naquela época, e ninguém deveria ficar de fora, porque senão a sentença era a morte. Mesmo o estrangeiro que seguisse todas as regras deveria participar desta festa. Hoje é interessante também participarmos desta festa como igreja e celebrarmos ela na igreja, com louvor, com danças, com música, com comida. Isso é muito bom. Reunir todos os membros e poder, lembrar-nos daquilo que Jesus fez por nós, do maior acontecimento da história, que nos transformou. Agora, o que ficou de mandamento de Cristo para a igreja não é exatamente a Páscoa, que nós podemos celebrar e devemos, mas são a ceia e o batismo. O batismo acontece uma vez só, quando em arrependimento nós entregamos a nossa vida para Jesus e pelo testemunho ali, da igreja, de conversão, de transformação, nós passamos pelas águas. Mas a ceia ela pode ser celebrada constantemente. Lá na nossa igreja a gente faz ela de mês em mês, sempre na primeira semana. E o que acontece é que algumas pessoas estavam ficando de fora nesse primeiro domingo onde nós celebrávamos a ceia, porque trabalhavam 12 por 36, ou seja, um domingo sim e outro não. Então nós resolvemos ampliar esse dia de ceia para o nosso culto de quinta-feira. Sempre, depois do primeiro domingo, no culto de quinta-feira, as pessoas teriam a oportunidade também de celebrar a ceia conosco. Assim nós
pegaríamos, né, todo o grupo que estivesse trabalhando no domingo, trabalharia depois na terça e na quinta, então não poderia. Mas aquele que não trabalhasse no domingo, né, trabalharia na segunda e na quarta e poderia ir na quinta. Então, desse modo, a gente tem feito assim a ceia do Senhor. Nós precisamos ser flexíveis com questões que não dependem das pessoas, mas são secundárias, questões de força maior. Às vezes, uma agenda de trabalho não depende da vontade do membro, né? Mas que precisam ser consideradas pela liderança e tratadas com cuidado e atenção. A rigidez nas nossas vidas cabe apenas com o pecado e não com as pessoas. O nosso amor, segundo Paulo diz aos Colossenses, deve ser conhecido por todos. E isso não significa desorganização ou desordem, né, que deve haver no dia a dia, mas ter compaixão e misericórdia daqueles que precisam da nossa ajuda e querem ser ajudados. Quando estamos debaixo do governo soberano do Senhor, não devemos nos preocupar no caminho. Ele nos guiará, como guiou o povo no deserto através da nuvem que pairava sobre o tabernáculo. Quando ela parava em certo lugar, as pessoas armavam as tendas e o tabernáculo aí embaixo, mas se a nuvem se levantava, eles reuniam a tenda novamente, seguiam caminho até, novamente se acamparem debaixo da nuvem. Se o nosso coração for completamente do Senhor, seremos guiados e protegidos pelo caminho. Conforme diz 2 Crônica 16:9, né? Que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando pessoas cujo coração é totalmente dele, para fortalecer. E o Senhor te fortaleça hoje, que você entregue totalmente o seu coração e seja guiado por ele nesse dia. Amém? Você recebe essa palavra de fé? Vamos orar juntos? Diga assim: Senhor, dá-nos sabedoria para entender os teus caminhos e discernir a tua vontade. Dá-nos entendimento para amar as pessoas acima de tudo e não ver apenas aquilo que está ao nosso alcance, mas ver como o Senhor vê. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então fica assim, eu oro por você, você ora por mim. Forte abraço e até a nossa próxima meditação. Jesus te abençoe.